Está entrando mais um vídeo aula online do Instituto Bíblico Teológico do Espírito Santo. Seu conhecimento começa aqui. Olá, tudo bem? Nós estamos então de volta com mais uma aula de amartiologia. Como nós já vimos em aulas passadas, nós estamos estudando então agora o pecado e as suas consequências. E na aula de hoje nós vamos estudar a universalidade do pecado e a transmissão desse pecado. Como que se deu? Existem algumas teorias, nós vamos também falar sobre elas. Primeiro ponto importante é que todos os nossos estudos, eles são fundamentados na Bíblia. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, seu caderno de anotações e pudesse anotar conosco. À medida em que nós formos falando, você vai anotando, vai pesquisando na Bíblia e vai encontrando então aquilo que você precisa para o seu ministério. Tudo bem? Vamos lá? Preparados? Vamos então falar sobre a universalidade do pecado. Quando nós falamos de universalidade, nós vamos falar de um contexto geral, ou seja, do pecado para toda a humanidade, não só direcionado a uma pessoa A ou B. Nós vamos então fundamentar em alguns textos bíblicos para mostrar para você esta universalidade. E o primeiro texto está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 9. Eu gostaria que você pudesse acompanhar. Lá está escrito assim: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Então nesse texto, Provérbios fala, quem poderá dizer que o meu coração é limpo? Não, o nosso coração, o coração do homem, num contexto geral, não é limpo. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, fala assim: na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então observa, ele fala do homem no sentido ser humano, né, genérico, não há um justo. Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, me acompanha. Quando pecarem contra ti, aí tem um parêntese que fala assim, pois não há homem que não peque. Então observa, não há homem que não peque, todos pecam. Salmo 143, versículo 2, e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Né? Então nós mostramos para você no Antigo Testamento vários textos bíblicos que fundamentam a nossa teoria que o pecado é universal e que não há um justo sequer. Vamos agora para o Novo Testamento. E nós vamos começar com Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12, que fala assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E interessante que Romanos aqui faz menção ao que nós lemos no Antigo Testamento, porque ele começa dizendo, como está escrito onde? No Antigo Testamento. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, né? Fugiram, saíram da presença de Deus e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então observa que Romanos ele cita aquilo que está escrito no Antigo Testamento, ele reafirma, não há um justo sequer. Né? Romanos 3, 23 fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a glória de Deus foi retirada do homem. Lá no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 2, fala assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então nós percebemos que isso é impossível, né? Não há um justo sequer, todos pecamos e todos tropeçamos. Então a Bíblia ela é muito clara, ela mostra tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento que o homem, por natureza, né, de uma forma geral, universal, ele é pecador. Não há um justo sequer.
Não há uma pessoa que não tropece. Então, se alguém chegar para você e dizer que não tem pecado, ele já está errando, né? Ele tem pecado, sim. Todos nós temos pecado. Não importa se é o pastor, se é o presbítero, se é o diácono, se é o obreiro, se é o obreiro, todos têm pecado, né? Vamos agora observar um segundo ponto fundamental, que é a presença do pecado no homem é desde o nascimento. Desde o nascimento do homem, ele já tem a presença do pecado com ele, tá? Então vamos observar alguns textos bíblicos para fundamentar essa nossa tese. Abra sua Bíblia agora em Salmo, no capítulo 51, versículo 5, e você vai ler assim: E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, em pecado me concebeu e em iniquidade foi formado. Então, o homem, antes de ser formado, já tem ali esse elemento, pecado, que vem como se tivesse no DNA, né? Como se formasse ali o DNA do homem. Lá em Jó, capítulo 14, versículo 4, fala assim: Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Então, se nós somos imundos, se nós somos pecadores, quem nascer de nós também vai nascer pecador, vai nascer imundo. Não dá para você tirar o puro do imundo. É isso que Jó está relatando. Então, desde que o homem nasce, né? Agora, no Novo Testamento, nós observamos em João, capítulo 3, versículo 6, que fala assim: O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós confirmamos que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o homem, quando ele nasce, ele já nasce em pecado, ele já é pecador, né? Vamos observar agora mais um outro ponto. O homem é filho da ira por natureza. Então, por isso que ele é pecador por natureza, porque ele é filho da ira. E se você quiser saber onde está escrito isso, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 3, e leia comigo: Entre os quais todos nós também antes andávamos aos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, observa que o homem, ele era, né, e é por natureza filho da ira. Então, por isso que existe uma ligação muito grande entre a ira e o pecado. A natureza pecaminosa, que o homem já nasce com ela, como nós já observamos em alguns textos, ligado isso também à ira, porque somos filhos da ira. E um outro ponto, a morte, que é a consequência do pecado, vem até sobre aqueles que não exerceram a vontade de pecar. Observa isso é muito importante. Nós temos um texto que fala que o salário do pecado é a morte, porém, aqueles que não exercem a vontade de pecar, quem são? Por exemplo, uma criança recém-nascida. Às vezes você vê uma criança recém-nascida morrer, e aí fica a dúvida na sua cabeça. O salário do pecado é a morte, mas uma criança recém-nascida não tem pecado, por que ela morre? Porque a morte, ela é consequência do pecado, mas ela vem também sobre aqueles que não exercem a vontade de pecar. E isso por quê? Porque quando nascemos já com essa natureza pecaminosa. Então a sentença da morte, ela já existe sobre todos. Então por isso que você vai ver uma criança recém-nascida pode morrer, mas ela não exerceu a vontade de pecar, mas ela traz consigo, né, ali na sua formação, o pecado. Abra sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 14, e nós vamos entender isso. Lá fala assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, olha só, observa agora, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado,
à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Esse texto de Romanos, ele é muito interessante porque ele deixa claro uma coisa. De Adão até Moisés. Então nós sabemos que a lei de Moisés, o marco do início da lei de Moisés é o próprio Moisés. Então antes de Moisés, indo para trás até Adão, não tinha lei escrita. A lei que nós tínhamos é a lei natural que está no coração, no nosso coração. Mas observa que desde Adão até Moisés, mesmo quando não havia lei escrita, a morte reinou. Desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecados. Quem? As crianças que nasceram naquela época, que morreram naquela época. Morreram não porque elas pecaram, mas porque elas tinham o pecado que veio já quando elas nasceram. Então você observa que a morte, ela é a consequência do pecado, mas ela vem também sobre todos aqueles que não tiveram vontade de pecar também, que são as crianças, porque nasceram em pecado. Então esse texto ele é muito importante, porque ele corrobora, ele afirma a nossa tese de que nascemos já em pecado, porque podemos morrer assim que nascemos, logo de início, sem ter pecado, né? Por livre e espontânea vontade. Então, essa situação, ela coloca-nos na condição de pecador desde o nascimento. Aliás, desde a concepção, porque Davi fala lá em Salmos, na concepção, né? Ele foi concebido em pecado. Bom, agora surge uma pergunta, a nossa pergunta. Como o pecado chegou a atingir toda a humanidade? Né? Então nós vamos observar que existe uma ligação com o pecado de Adão, ou cada indivíduo teve o seu momento de queda. Então existem algumas teorias e nós vamos abordá-las, né? Bom, existem duas correntes. Existe uma corrente de entendimento que nega a herança do pecado, ou seja, não, nós não herdamos isso de Adão, não, cada um peca. E existe outro entendimento que afirma a herança do pecado, não, veio do pecado original de Adão, né? Então nós vamos ver, eu vou colocar para vocês as teorias e no final, você que vai chegar à sua conclusão, né? À luz da Bíblia. É importante nós concluirmos à luz da Bíblia, ok? Bom, primeiro entendimento, né, nega a herança do pecado. Esse entendimento que nega a herança do pecado, nós vamos abordar três teorias. Uma teoria pelagiana, de Pelágio, que ela diz o seguinte: primeiro, o pecado de Adão não tem nenhuma relação com o pecado de cada pessoa. Ou seja, Adão pecou para ele, pronto, acabou. Cada um de nós, então, temos os nossos pecados, não existe a herança. O indivíduo não herda a natureza pecaminosa de Adão e nem de sua culpa, segundo a teoria de Pelágio. Cada um peca porque escolhe pecar. A única relação do pecado de Adão com as pessoas é que ele se constituiu um mau exemplo. Então nós pecamos porque nós vimos o exemplo de Adão ruim e pecamos também. Com este entendimento, cada pessoa é um novo homem e tem a chance de viver sem pecados. Não nasce com natureza corrupta. Segundo Pelágio, então, o homem não nasce com a natureza corrupta. Ou seja, segundo essa teoria, existe a possibilidade de você nunca pecar. Então, pelos textos bíblicos que nós lemos, essa teoria ela não encontra respaldo bíblico. Vamos para a segunda teoria. A segunda teoria, ela diz, é uma teoria liberal. Ela diz, né, os teólogos liberais, defendem a evolução do homem e negam a historicidade de Adão, ou seja, tira Adão da história. Creem que não há transmissão de pecado também, como Pelágio, né, para a humanidade. Não há. Defendem que as pessoas se tornam pecadores por contaminação social. O meio social que você vive é que te transforma num pecador. Então isso não é uma natureza que vem com você desde o nascimento. Então você nasce sem pecado e aí no meio que você vive, você se torna pecador pelo meio, você é contaminado pelo meio. Essa teoria também
ela não encontra respaldo na Bíblia, nos textos que nós lemos. E a terceira teoria é a teoria neo-ortodoxa. Considera o relato da queda como se fosse um mito, ou seja, a queda do homem, Adão, Eva, pecaram. Olha, isso é história, é um mito, isso nunca existiu, né? A tese, ela indica que Adão é um símbolo de todo homem. Todos têm a sua queda e não há transmissão do pecado de Adão à posteridade. Bom, observamos que estas três teorias, elas contrariam alguns textos bíblicos. Eu vou mostrar para vocês apenas dois. Anota aí, Romanos 5, versículo 12 ao 19 e 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 21 ao 22. Pega a sua Bíblia e leia comigo. Vamos ler primeiro Romanos, capítulo 5, do versículo 12 a 14. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, por isso que todos pecaram, porque um homem pecou, a morte entrou, então por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado. A semelhança da transgressão de Adão. Olha, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Jesus, então, assim como o pecado entrou por um homem, né, necessário seria que a salvação também entrasse por um homem. Por isso que veio então Jesus. Jesus é a semelhança, Adão é a semelhança daquele que há de vir, que é Jesus. E o texto lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 21 ao 22, diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então nós observamos que essas três teorias que nós vimos, elas confrontam-se com aquilo que está escrito na Bíblia. E para nós precisamos agora de definir. Você vai analisar e vai definir a que teoria você vai aderir. Mas um conselho que eu te dou. O nosso objetivo não é induzir ninguém, mas um conselho que eu te dou. Tenha sempre como norte das suas conclusões a Bíblia, porque é o nosso único livro, né, que nós cremos e que nós temos ali a condição de seguir, porque ele é a palavra de Deus, como nós já vimos em outras aulas. Tudo bem? Eu espero que você tenha aproveitado bastante essa aula, tenha feito as suas anotações e aguardo você na próxima aula. Um grande abraço a todos. Você acabou de assistir mais um vídeo aula online do Instituto Bíblico Teológico do Espírito Santo. Seu conhecimento começa aqui.